Já tava assim quando eu cheguei. O podcast de política isento de culpa. Salve, salve, meus queridos Petrúquios e minhas queridas Catarinas, tudo certo? Como estamos nessa tarde, manhã, noite, madrugada, ou quem sabe lápis espaço-temporal? É só fazer um adeno, Petrúquio, a sua mulher não te obedecer não faz dela uma má esposa. Você querer que ela te obedeça faz de você um mau marido. Está começando mais um Já Tava Assim Quando Eu Cheguei, o podcast que passou anos falando que religião e política não se discute e acabou formando um partido da Igreja Universal. Eu sou o Vinícius Manduca, sociólogo pela Federal de São Carlos, e ao meu lado aquele que dispensa as apresentações que eu dispensei anteriormente, Henrique Macedo. Olá, Vinícius Manduca. Lembrando a todos que sou um sociólogo. Às vezes eu falo que gosto de Battlefield, mas ultimamente eu tô preferindo mesmo um Minecraft. Estamos sempre atualizados aí nos jogos. Bom, o programa de hoje está muito especial. Teremos novamente a coluna do cientista químico Bruno Manduca, Vida, Universo e tudo mais. No Conselhos do Telar teremos a participação de Gabriel Mazetti, trazendo dicas sobre jogos. Nos nossos quadros temáticos, hoje falaremos sobre laicidade do Estado, então um assunto sempre leve. E vamos falar um pouco sobre o que é estar numa universidade, o que é entrar e participar de uma universidade pública. Bom, pronto para começar a nossa discussão? Partiu! Vamos falar então de laicidade do Estado. Vai lá, Henrique. Querendo lembrar aí ao nosso leitor que laicidade não tem nada a ver com material para fazer calça ou outro tipo de roupa. Estamos falando de um Estado sem religião. E com isso, por favor, não se ofenda. Não estamos insultando o seu Deus, mas garantindo que você ou uma pessoa que você goste não morra porque alguém com Deus diferente queira fazer uma nova inquisição. Então vamos partir desse pressuposto para essa conversa agora. Então eu queria perguntar para o nosso especialista Manduca sobre as bases da laicidade no Brasil e essa importante reviravolta política no Estado brasileiro, quando o Estado deixa de estar vinculado a uma religião. Você pode dizer as datas e o processo, Manduca? Explicar um pouco para quem está ouvindo a gente? Posso sim. Antes eu queria fazer uma complementação da informação que você trouxe anteriormente, que tanto a laicidade quanto a laica deixa tudo um pouco mais flexível. Bom, vamos dar continuidade aí, como o Henrique colocou. Eu não me diria um especialista, mas eu sou sociólogo da religião e trabalho com religião e política desde a minha graduação. Então eu posso falar um pouco inicialmente da laicidade. É importante a gente entender que a laicidade, ela é um processo, não existe assim, é o Estado laico, ponto. A laicidade, ela é uma coisa que ela tem que ser construída. O sociólogo Blanchard, ele vai descrever sobre como funciona o regime da laicidade, no sentido que assim, é uma percepção que tem que vir de baixo para cima. Ou seja, as pessoas elas têm que sentir e propagar essa diferenciação, esse espaçamento da religião para a esfera pública ou para as esferas do trabalho, para as esferas para além da religião. A laicidade no âmbito do Estado, isso vai ser uma consequência disso. Por que que isso não ocorre? Porque o termo laicidade é uma coisa propriamente latina, no sentido que o termo foi cunhado na França, na Revolução Francesa, em 1789. Então, já dizia na Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, que o Estado seria laico, ou seja, o Estado não teria interferência de uma religião específica, uma religião una, mas seria um Estado que guardaria as condições humanitárias em geral, que é diferente dos países anglo-saxões que trabalham a questão da secularização, que a secularização ele é um processo que o Weber descreve muito bem, que é
o processo de racionalização, inclusive, da religião. No Brasil, o Brasil é um Estado laico desde a primeira Constituinte, ou seja, desde a primeira Constituição, né? Então, ou seja, o Brasil não tem nenhuma religião oficial. Isso não quer dizer que a religião não possa participar do espaço público, porque a religião sempre esteve presente dentro de forma direta ou indireta. O que acontece hoje? Alguns grupos se aproveitam dessa ideia de religião e se usam. Então, assim, é a participação religiosa como um ator social como um todo. Isso não é necessariamente errado, certo? Como um grupo social, as igrejas têm direito de exigir as suas demandas, como um grupo de qualquer outra profissão, ou regionalismos. Então, assim, o candidato da região de São Paulo, esses daqui são os candidatos da cidade de São Paulo que vão lutar por melhorias do estado de São Paulo, que são a bancada formada. Então, assim, da mesma forma, as bancadas religiosas, elas vão lutar no espaço representativo para ter essas condições, para ter para atender as demandas específicas delas. Muito boa. E o que a gente fala para aqueles deputados, aqueles senadores que acreditam que o Brasil é um estado laico-cristão? A gente, além de não entender o conceito de laicidade, a gente pode dizer sobre esse movimento que tenta excluir outros tipos de religião que não comungam da raiz do cristianismo? Acho que primeiro é falar da própria democracia, né, Henrique? Porque a gente entende o regime democrático, essas pessoas entendem como uma ditadura da maioria, né? Uhum. Acho que aí você pode até falar um pouco mais sobre, porque a democracia não é uma ditadura da maioria. A ditadura é um espaço onde as diferentes individualidades são respeitadas e dão condições para a convivência, certo? Certo. Então, na realidade, independente se for laico, cristão ou não, essas pessoas não estão colocando, tá, beleza. Brasil é um país de maioria religiosa? Brasil é um país de assustadora maioria religiosa. Por mais que exista um pluralismo religioso muito grande aqui no Brasil, o artigo Pluralismo Cristão, do André Ricardo de Souza, ele fala muito disso, que na realidade o Brasil ele tem um pluralismo sim, mas de religiões cristãs. Então, cerca de 90% da população brasileira é cristã. Sim. Sim, nós temos uma maioria assustadora cristã. O que não garante... Mas isso não significa que eles tenham que destruir o outro, é isso? É que sobrepujar as outras religiões, eles não têm. Por quê? Porque é um espaço onde a democracia é um espaço onde as individualidades são respeitadas, certo? Não é uma ditadura da maioria. Não é porque a maioria é desse jeito que todo mundo tem que ser igual. Ao contrário, por isso é representativa. Talvez aí é aquela velha falha, né? Tipo, não consegue entender que o conceito de democracia, apesar da questão do voto majoritário, que é diferente do que uma ditadura da maioria, na verdade você tem eleição para determinados cargos do executivo, mas não significa que essas pautas, na verdade, serão capazes ou deverão apagar o dissenso social, né? Que aí é importante. A diferença ela é a marca da democracia. E, na verdade, ela é o fermento da democracia, eu diria, né? Diria que é a necessidade, inclusive, de... Por mais que você tenha um bispo como prefeito na cidade, ele não pode, de maneira alguma, mandar queimar terreiro. Precisamente. Precisamente, Henrique. E aí, você levantou uma coisa interessante, falando do bispo como prefeito, é a ideia de ter religioso nos poderes executivos. Você acha uma coisa ruim ter religioso nos poderes executivos? Em essência, não. Exato, era isso que eu ia falar, em essência não. O problema é quando ele governa para a religião dele. Porque a partir do momento que ele exerce um cargo executivo, ele é o prefeito, o governador ou o presidente de todos, né? Exato. Não, ele não pode governar para ele ou para a população, mesmo que seja uma maioria, mas ele não pode governar para a religião dele.
Diferente de quando ele é um representante legislativo, né? Que aí ele vai ter a demanda específica dele. O que acontece? Você tem planos racionalizados para entrar na política e esses planos deram certo, inclusive, no executivo. É muito visível aí o Crivella, do Rio de Janeiro, que... lembrava o nosso... Desculpa, Manduca. Só lembrar o nosso ouvinte que o bispo, no caso, está vinculado ao que se chamaria de pessoas neopentecostais e não ao bispo da Igreja Católica, né? Por isso que ele pode, inclusive, ser eleito, que depois, se você puder comentar, Manduca, também essa diferença da participação política entre católicos e protestantes, eu ficaria muito feliz. O clero católico, ele não é encorajado a participar, por mais que se tenha a participação de alguns padres, tal, eles são muito vinculados ainda à antiga teologia da libertação, a perspectiva política da igreja da época da ditadura militar, né, a ideia da esquerda política da igreja. Hoje, o que você tem da igreja católica é uma participação leiga grande, principalmente por movimentos como o da renovação carismática católica. Então, você tem alguns líderes, tipo o Flavinho, o Gabriel Chalita, da Canção Nova, que se tem o seu destaque político, mas eles não são parte do clero. Ao passo que nas agremiações neopentecostais, não. Em geral, principalmente, e aí eu tô falando da Universal, mas as lideranças que são indicadas para participação são as lideranças religiosas. O Crivella mesmo, apesar de ser... Ele não é só bispo, ele é cantor e tal, mas ele tem o cargo de bispo da Igreja Universal, que é um cargo maior do que o pastor. Então ele é uma pessoa bem indicada para estar aí pleiteando os votos. Ele é famoso em 2 instâncias. Quando a gente está falando de um estado, as pessoas não entendem muito bem a importância dele existir, né? De ter essa premissa de que você não tem uma religião vinculada ao Estado e qual é a necessidade desse processo, principalmente quando a gente está pensando em diversas esferas. Então você está pensando na produção de direitos, você está pensando na garantia desses direitos, você está pensando também na produção de conhecimento, na questão mesmo da influência da vida social como um todo. Qual seria um cenário? A gente entraria naquele conto da Aya se a gente vinculasse de novo uma religião ao Estado? O que você acha disso? Você acha que a gente acordaria e teria o corpo da mulher e até o corpo do homem totalmente submisso à religião? Olha, distopicamente falando, eu não acho que a gente teria, como é que eu posso dizer, retrocessos tecnológicos, sabe? Porém, o controle sobre os corpos, e aí, pensando inclusive Foucaultianamente falando, a partir da vigilância interna, você não sabe se seu vizinho está te vigiando ou não, as formas como você age talvez possam ser duradas, as pessoas que estão do seu lado, você não sabe quem que você pode confiar ou não, e a maximização desse controle, sim, eu acho muito plausível se o Estado for declaradamente religioso. Só que assim, o que a gente não tem isso hoje, e pelo menos constitucionalmente falando, e é a nossa grande luta, é manter a Constituição desse jeito para que tenha as diferentes representações na política. Porque a partir do momento que constitucionalmente a gente se declarar um Estado religioso, aí sim pode acontecer essas coisas. Mas isso vai ser muito difícil de acontecer. Porque, pode ser. Vai se declarar que o Brasil é um Estado cristão. Dificilmente você, no quadro religioso do Brasil, dificilmente você vai conseguir declarar o Brasil como um país católico ou um país protestante específica. Tipo, vai ser, beleza, ser um país protestante, tá. Quem? Vai ser um país batista? Vai ser um país pentecostal? Então vai ser um país da Assembleia de Deus? Não, o máximo que vai conseguir é se declarar o Brasil um país cristão. E aí, quais das verdades cristãs vão estar dentro dessa Constituição?
Porque você vai ter, lógico, como já tem hoje, uma perseguição muito grande das raízes de matriz africana e das questões de moral sexual também. Uhum. Você pega, por exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo, alguns consideram ele como uma religião cristã. Ele é dado como uma religião neocristã, porque ele tem a figura de Jesus Cristo. Tal. Os adventistas, os mormons. E aí, como que esse pessoal fica nesse estado? É uma pluralidade de... Você chamaria de religiosidade? Ou qual que seria o conceito melhor para explicar essa diversidade? Ou é de religião? Como assim? Seria o conceito, para explicar essas nuances todas que você falou. Como é que a gente pensaria? Religiosidade ou religião? São religiões diferentes. São religiões que têm as crenças diferentes, têm cosmologias diferentes. Por mais que todos entendam a história de Jesus Cristo, por mais que todos entendam a história de Jesus Cristo e acreditem que ela aconteceu daquela forma, todo o calvário, todo o martírio, são diferentes interpretações. Por exemplo, você pega os mormons, acreditam que Jesus, depois de ter ressuscitado, peregrinou até os Estados Unidos e lá ele fundou a igreja real dele. Então é uma pós-teologia. Entendi, interessante. E quantas milhões de religiões existem? Você tem essa noção? E quais são os números no Brasil? Quais são os números hoje de católico? Hoje no Brasil... Então, é complicado falar, porque assim, o último censo foi em 2010. Então eu vou apresentar os dados, mas são dados que já estão ultrapassados, né? Sim. A gente tem em média 32% de católicos, 32% de evangélicos e acho que 64% de católicos. Ao passo que sem religião e religiões neocristãs, eles somam cerca de 9% da população brasileira, entre outras religiões. Essas outras estão compelidos islamismo, judaísmo, religiões indígenas. Entendi. E aqui no resto do mundo, qual que é a diferença? Porque no resto do mundo, a religião que mais cresce é a muçulmana. O Brasil, a gente tem a mesma tendência ou não? Ou a maior tendência aqui de conversão é de uma religião cristã para outra? A tendência de crescimento é da religião pentecostal, das religiões pentecostais mesmo, que são várias, mas em geral são das igrejas evangélicas pentecostais. No mundo a gente tem um crescimento das religiões muçulmanas, mas em partes específicas do mundo. Em números, sim, é verdade. Mas tem países que não. Por exemplo, aqui mesmo a gente enfrenta essa outra realidade. Entendi. E tem um projeto dos evangélicos de uma visão de mundo que eles tentam fazer com que integre seu projeto, sua agenda política? Você diz, um projeto racionalizado de entrada política? Isso, não só uma entrada política, mas de ação política, né? Uma condução de mudança social, de devir, esse tipo de coisa. Eu não colocaria dessa forma, não. Eu acho que a gente tem um projeto de inserção política, um projeto racionalizado, como eu costumo falar, ele é pensado, ele é aplicado, que é baseado, tem uma estratégia política bem delimitada. Os católicos carismáticos, eles seguem uma estratégia similar, mas não necessariamente igual. Só que você tem uma relação de ser eleito mesmo. Entra na discussão da ciência política, assim, políticas públicas para ser eleito ou ser eleito para políticas públicas. Entendi, não dava para precisar. Então, assim, como qualquer outro deputado eleito por uma gama específica de eleitores, esses caras, eles vão fazer muitos projetos de lei que eles realmente querem e muitos projetos de lei para agradar o eleitorado. Entendi. E aí você não sabe exatamente que projeto de lei é para o quê. Entendi. Então, só para encerrar o bloco, muito obrigado pelas respostas, queria que você fizesse um comentário do que seria importante a gente lembrar, tipo, dessa pauta do Estado laico, o que mais te chama atenção e o que você acha que a gente tem que pensar como uma discussão mesmo e uma luta
para daqui para frente, né? Porque tá todo mundo com medo, porque vincula pautas religiosistas ou religiosas com as pautas de valores e essas pautas de valores como a principal agenda do governo atual. Então, o que você diria sobre esse contexto todo? Eu Pega acho essa pergunta básica. Eu não vou falar muito cientificamente falando não sobre isso, porque é uma coisa que realmente mexe com a gente, mas eu acho que o ideal é a gente saber cada um saber que não tá sozinho. Então a gente tem que entender que não tá sozinho, seja para lutar, para ter força, seja para entender que existem outras do mundo e você tem que respeitar a liberdade desses outros. O ideal é a gente saber isso, olha, por mais que a gente se sinta, nós não estamos sozinhos. Então a gente pode avisar avisar não. A gente pode falar que a nossa cosmovisão é a da resistência. É sempre resistente. É por isso que a gente sempre fala de ciência aqui. Boa. Obrigado, viu, do meu doutor? Beleza. Vamos encerrando o bloco, então? Bora. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco do que eu trabalho. Que isso, é sempre bom a gente ouvir. E esse assunto é muito atual. Cada vez mais atual, cada vez mais antigo e cada vez mais atual. Bom, agora vamos à nossa primeira participação do quadro A Vida, o Universo e tudo mais, em que o Bruno vai falar um pouquinho para vocês sobre ciência. Pode falar, Bruno. A vida, o universo e tudo mais. Oi, galera. Essa semana eu resolvi falar um pouco das questões climáticas, já que está tendo a cúpula do clima na ONU, com certeza vai se falar muito sobre as questões ambientais durante a Assembleia Geral da ONU, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso também. Só que já se fala demais sobre aquecimento global e como ele é feito, como ele é causado e o dióxido de carbono e tudo isso. Eu queria falar uma coisa diferente, que talvez a maioria das pessoas não saibam. Já há algumas décadas, o alvo, quando se fala de mudanças climáticas, é não permitir que a temperatura média da Terra ultrapasse os 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Mas da onde vêm esses 2 graus Celsius? Era disso que eu queria falar hoje. Porque eu já vi muita gente negacionista das mudanças climáticas usando esse número como prova de que o aquecimento global é uma farsa. Então acho que é importante a gente saber pelo menos da onde ele veio para poder pelo menos ter como discutir. A primeira vez que esses 2 graus Celsius aparecem é numa publicação de um economista. Não tem de ninguém que tem nada a ver com clima nem nada assim. Esse economista se chama William Nordhaus. Ele é professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E essa publicação saiu em uma revista da Cowles Foundation, que é um instituto de pesquisa econômica lá da Universidade de Yale. E nesse artigo intitulado Strategies for the Control of Carbon Dioxide, estratégias para o controle de dióxido de carbono, essa ideia de que a temperatura média da Terra não poderia passar de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, ela aparece como uma nota em um gráfico. De maneira nenhuma esse era o ponto fundamental do trabalho do professor Nordhaus. Sua escolha dessa temperatura foi devido ao fato de que nas últimas centenas de milhares de anos, a temperatura da Terra nunca atingiu uma temperatura maior do que esses 2 graus Celsius. Mas esse trabalho foi publicado em 1977 e o próprio professor admite que a escolha desses 2 graus Celsius foi arbitrária da parte dele. Ele não tinha muito embasamento de informações para dizer com exatidão qual seria essa temperatura. Hoje nós sabemos que a teoria dele faz muito sentido,
Mas o fato dele admitir que esses 2 graus Celsius foram tirados arbitrariamente é muito utilizado pelos negacionistas do aquecimento global como uma forma de desacreditar toda a história. Bom, hoje a gente sabe que nos últimos 800 mil anos, para vocês terem uma ideia, o ser humano apareceu aqui nos últimos 200 mil anos, mas nos últimos 800 mil anos, a temperatura média da Terra, a menor registrada foi de 10,4 graus Celsius na última era glacial, e a maior registrada foi de 16,1 graus Celsius no último período interglacial. Os níveis pré-industriais, né, que tanto se fala, nesses níveis a temperatura média da Terra estava em torno de 14,6 graus Celsius. Ou seja, adicionando-se 2 graus Celsius a esses níveis, a gente vai para 16,6, que são meio grau Celsius a mais do que a temperatura máxima que a gente já registrou na Terra nos últimos 800 mil anos. Tá, mas o que isso significa? Então, ninguém sabe, porque como a Terra não chegou nesse nível de temperatura, ninguém pode prever exatamente o que vai acontecer. Pode ser que não aconteça nada muito drástico, mas pode ser que aconteça. Existe uma teoria matemática chamada teoria da catástrofe, que diz que a alteração de alguns parâmetros do sistema podem levar a mudanças muito pequenas, até um certo ponto, que é um ponto a partir daí a mudança é catastrófica. Isso pode acontecer com a Terra? Pode ser que sim, pode ser que não sabemos. Mas é importante termos um ponto focal da onde não passar. E no caso, esse ponto focal são os 2 graus Celsius. Eles nasceram de forma arbitrária? Nasceram. Significa que a gente não deveria utilizá-lo? Não. É como uma velocidade máxima de uma pista. Se você escolhe a velocidade máxima da pista a 50 km por hora, tem um motivo. Se você escolhe 10, o trânsito não anda. Se você escolhe 100, vai ter muito acidente, aquela rua não é o suficientemente larga para aqueles 100 km por hora, enfim, tem um motivo. Se depois a prática vai mostrar que aquela rua tem que ser 60, 70 ou 40 km por hora, depois essa velocidade pode ser alterada. Essa analogia não é minha, eu só gostei muito dela. Ela está no artigo do Carlo Jäger e Julia Jäger, chamado Three Views of 2 Degrees, publicado no periódico Regional of Environmental Change, que é um ótimo artigo sobre esses 2 graus Celsius. Eu recomendo. Ele dá 3 visões. Ele dá a visão do ponto focal, ele dá a visão da catastrófica e dá a visão do custo-benefício. E eu acho que a visão do custo-benefício é a que menos vai interessar os governantes, já que ninguém se importa com os benefícios futuros, só com os custos presentes. A do ponto focal eles é essa visão. A catastrófica seria a visão da Greta Thunberg, a ativista sueca, que está indo discursar na ONU, que é a de que I want you to panic, que é essa visão de que a catástrofe é iminente, e que talvez seja a visão certa, na verdade. Bom, mas o que eu queria falar para vocês essa semana era isso. Muito obrigado e até mais. Beleza, então, Bruno. Muito obrigado pela sua brilhante participação, como sempre. E agora a gente vai dar continuidade aqui. Depois, uma coisa meio densa, assim. Vamos falar de uma coisa talvez um pouco mais leve? Ora. Cara, o ano é 2009. Sai a lista de aprovados da UFSCar. Em 2008. Você entra em 2009. E aí? 10 anos, né, amigo? Tá 10 anos, cara. 10 anos, cara. Porra. Não, mas é fantástico, né? Porque, na verdade, você imagina, só de todo mundo,
Minha mãe fez a faculdade tarde, 40 e poucos anos, os filhos já estavam tudo com 17, 18 anos. E aí, tipo, eu sou o segundo filho a entrar, né? Mas, tipo, da família é um grupo bem reduzido. Então, tipo, eu não sabia nada o que esperar, cara. E quando você passou, você sabia o que esperar na universidade? Sim. E o que era público, o que não era público? E, você tinha essa noção? Porque eu não tinha muito essa noção. Fui entender que a escola, a universidade pública, pra mim, na verdade, era tipo, você só não paga, entendeu? Mas aí ninguém me explicava muito bem o que é. Era como, pra mim, era como se fosse uma continuação do ensino médio. É que você entrou novo de tudo também, né? Entrei com 17. Mas é louco você pensar nisso, porque assim, por mais que te prepare, eu sabia o que era formação profissional, não sei o quê, e a gente sempre acha que é isso, né? Você entrar na faculdade é para você ter uma profissão. Mas também é um pouco mais. Sim. Mas ninguém te prepara para aquele dia a dia, né? Nem um pouco. Quem que vai falar pra você que você vai ter 100 texto pra ler? Não vai. Sabia, você é das festas, né? A gente é de São Carlos, a gente tem o famoso Tusca, né? Mas ninguém te prepara, é isso que você falou, ninguém te prepara pra carga, pro trabalho que você vai ter lá. Parece fácil? Não sei na cabeça de quem que aquilo parece fácil, de verdade. Pois é, o primeiro trauma é você entrar lá e descobrir que não tem ninguém nu, né, cara? Tipo, todo mundo te prometendo pessoas nuas, uma festa de Baco. E na verdade tem um monte de gente vestida, muito vestida, num calor muito louco. E um trabalho alucinante, né? Tipo, professores sérios lá mandando você ler 1550 coisas, decorar conceito. E professores que muitas vezes nem se importam quem é você, quem não é você, você tem que fazer isso, pronto, acabou. Daí você sai do ambiente familiar, ou então você sai do meio escolar e chega lá, você tem que aprender a se virar, você tem que aprender a ter a sua responsabilidade. Pois é, isso é muito louco, né? Porque na verdade tipo, você também é um deslocado, né? É a primeira vez que você sai de casa. Em alguns casos, né? Não, é exatamente isso. É a primeira vez que você sai de casa. E aí você... É muita coisa nova, né? Tudo bem, muita gente faz a faculdade aonde mora. E isso não é demérito nenhum, porque ao contrário, você tem uma série de outras experiências que você vai experimentar na faculdade. Mas no limite é onde você aprende a ser gente. Vamos ser sinceros. A faculdade é uma das experiências que você aprende a ser gente. E é verdade, eu vou falar de universidade, viu? Vou falar da universidade só pra citar o Cortella, que aí, na verdade, né, a questão da diversidade toda que você encontra na sua frente. Uma galera completamente diferente, milhares de idades distintas, com trajetórias completamente distintas, também favorecidas por políticas públicas como o Reúne, que aumentou as vagas. Você também tinha políticas públicas para permanência, tinha cota, que é super importante. Quem pode aí jogar no Google cotas e a medição de como é o desempenho dos alunos. E é foda a gente ter que falar de novo, tipo, os cotistas são muito fodas no que eles fazem, mas é necessário a gente falar isso. E é muito louco, porque são milhares de realidades, né? Eu entrei com 17, o Manduca entrou com 20? 19, quase. Eu achei que você já tinha feito aniversário. O Marcel, que estudou com a gente, tinha uns 30 anos, né? Beijo, Marcel. Beijo, mas eu tinha o Brunão também, que era acho que da minha idade, um pouco mais velho. Você tinha uma galera que já tinha feito faculdade, né? Muito louco. Você tinha pessoas de diversas classes sociais, muitas coisas dessa política de cota lógica, de pessoas de diversas classes sociais, diversos lugares, então é um encontro de diferentes culturas, diferentes formas de agir, e cada trabalho em grupo, pelo menos no começo, até você entender quem que é cada um, como é que funciona cada um, e aí você vai aprendendo a respeitar ou não as pessoas, mas você vai aprendendo a respeitar.
O Marcel, cara, você lembra do Marcel? Que o Marcel era o nosso amigo argentino, judeu, cristão. Exatamente. E ele não, né? Questão da negritude dele. É. Beijo, Marcel. A gente tá morrendo de saudade de você, cara. Tá mesmo. E é muito louco, né? Porque tinha um monte de expectativa, tinha uma galera. E você, além do nosso próprio curso, quando você tá falando de universidade, ao contrário da faculdade, que às vezes é um curso específico só, né? Você tem essa diferença, ou poucos cursos. Na UFSCar você tem muitos cursos. Eu não tenho de cabeça aqui, mas você tem a área de engenharia, você tem diferentes cursos de humanidades, você tem diferentes cursos de saúde, de biológicas, de exatas, de matemática, física, química. São infinidades de pessoas e perfis diferentes e que você vai interagindo quando você está desenvolvendo com a própria universidade. Tipo, seu vizinho é da matemática, você vai tomar cerveja com uma galera da biologia, e aí você vai sendo defrontado com um monte de gente em situações diferentes, e você convive tanto com isso que, tipo, você entende que seu mundinho já não é mais o suficiente, né? Você precisa abrir as portas. Vou voltar pra casa, eu pago menos se eu for de carona. Então, se tá na carona, tem 5 pessoas dentro do carro, cada uma é num curso diferente. E vocês estão conversando as coisas, cada um explicando. A sua área. E você mencionou, quando você falou da política de cotas, que eu acho uma coisa importante da gente mencionar, para além do desempenho dos cotistas, que realmente os dados mais recentes, a coleta de dados mais recente foi mostrando que cada vez mais essas pessoas estão tendo um destaque até em cima dos outros. Maior do que quem não é cotista, né? Maior do que quem não é cotista, é isso que eu quero dizer. Sim. Mas assim, a gente tem que entender que na nossa sociedade existem barreiras invisíveis. São barreiras que são intransponíveis, principalmente relativas à classe social, de inserção em determinados grupos. E a faculdade, sobretudo as universidades públicas, elas são dessas barreiras. Quando você tem a política de cotas e você tira algumas pessoas que não, em condições usuais, não transporiam essas barreiras, isso instiga as outras pessoas do meio delas também a transpor. A falar assim, caramba, então aquilo ali é para mim também. Eu também, uma faculdade pública, eu também sou cidadão, eu também posso participar de. Então, não é só o efeito direto, mas você tem um efeito dominó dessas políticas de inserção. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante que a gente tem que ser falado. Que nem que você falou que você não tinha noção nenhuma quando você entrou na faculdade. Muita gente não tem noção que existe uma faculdade. Mesmo quando você tá no ensino médio, a ideia que te vendem é que, na verdade, foi o que você falou lá no começo. Você precisa de um curso profissionalizante para te jogar no mercado de trabalho. E o cálculo todo tá nessa ideia de que, tipo, você precisa ganhar bem, né? Porque é o sonho americano para todo o universo que você precisa viver no seu país. Então você precisa de um curso muito bom para você não ser lixeiro, como os pais às vezes falam lá na infância, né? Tipo, você estuda para não ser lixeiro, menina. Estuda para não sei o quê, porque é como se ligasse a esse tipo de atividade que, tipo, é necessária para a sociedade, como se ela fosse inferior. Porque entende como se não precisasse de estudo, né? Uma perspectiva pejorativa dessas profissões. Isso, mas é que marca muito a forma de sociabilidade, inclusive, dos nossos pais. Que é, ou seja, ou você estuda ou você vai ter um emprego, um subemprego, na verdade, que você vai ter que se... Oi? Sim, exatamente, que é considerado subemprego. Que senão você não vai ter perspectiva, sua vida vai ser ruim, esse tipo de coisa. E aí quando você entra numa universidade e vê que o curso pode te dar mais ferramenta do que isso, é fantástico, né? Você pode ver, tipo, você tem uma construção pessoal sobre isso, né? Você tem uma outra dinâmica da vivência com as outras pessoas que faz você evoluir. Eu vou usar evolução, mas é um termo equivocado, entendam só desenvolvimento, né? Não evolução no sentido que algo é não evoluído. Mas eu acho fantástico, né? Porque amplia o horizonte. Então, quanta gente... Eu lembro que eu trabalhava em Perus
E tinha uma parte das pessoas que a gente atendia numa ONG, né, que eles achavam que a USP era particular, que a Unicamp é particular, que a Federal é particular, e então ela tolhe sua própria vontade, o que ela pode ou não fazer, achando que sua condição material não dá para sustentar uma faculdade tão boa quanto essa, né? E é muito louco porque, apesar de ser pública, se você não tem, como você falou, você tem a cota, mas só a cota não dá, porque quando você está acolhendo um público diversificado da sociedade, você precisa dar para ele condições mínimas de permanência, que aí quantos não são os nossos amigos, como agora alguns que estão inclusive terminando o doutorado, que já evoluíram, que eles romperam esse primeiro horizonte só da graduação e já estão no doutorado, mas eles precisaram de uma política pública para ajudar eles a comer, ajudar eles a habitarem, a existirem na universidade, sem precisar do apoio da família, porque a família não teria essa condição material, né, de sustentar eles lá. Exatamente. Bom, a gente vai encerrando aqui. E para acabar, a gente gostaria de dar algumas dicas para você que está entrando na universidade agora. O que eu quero te falar cara, na boa, vai nas festas, curte sim, aproveita tudo que você tem para curtir. Lembra que aquele tio que fala que o estudante só vai lá, o estudante é tudo bêbado e só vai lá para usar maconha? É o mesmo tio que vai ficar trêbado em quarta-feira, dia de jogo, e vai ir trabalhar no dia seguinte. É o mesmo tio que vai dar vexame no churrasco de domingo. Então, não tem essa preocupação não. Vai, curte o que você tem que curtir e haja com a responsabilidade que você sabe que você vai ter. É um lugar para experimentar, para você ter experiências mesmo. Exatamente. E você, o que você me diz? Eu diria que não, você não sabe tudo. Eu acho que é bom que as pessoas entendam isso, né? Porque quando assim, eu acho que é o mais magnífico de tudo. Que é você entender que você não sabe, que você tá lá para aprender. Você se manter aberto para toda a diferença que vai vir, pro diálogo que vai vir, e inclusive aquilo que você não gosta. Porque não significa que você não gosta, não vai ser inclusive importante para você. Você pode achar que existe uma doutrinação, mas esquece, não existe na universidade. O que você tem é ampliação de horizonte. E você não vai ter ninguém lá mandando você subir, descer e fazer desse ou daquele jeito. Isso chama exército, não é universidade. Tá certo, então, é exatamente isso. Bom, a gente vai passar então agora para o nosso quadro Conselhos do Telar. E o nosso telar de hoje é Gabriel Mazetti, graduado em TI e nosso correspondente de jogos. Gabriel, conta para nós o que você tem para contar. Conselho do Telar. Who can say where the road goes, where the day flows, only time, and who can say... E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Mazetti, eu sou o Ouro de Elo, porém grão-mestre de coração. E eu vim para falar com vocês a respeito do Campeonato Mundial de League of Legends de 2019, o famoso LoLzinho. Esse ano, quem vai representar nós, Nação Verde Amarela Tupiniquim, é o time do Flamengo. Depois de 3 vices consecutivos no Campeonato Brasileiro de LoL, sim, praticamente um Vasco da Gama, eles conseguiram enfim ganhar em cima da NTZ essa final do Brasileiro. E como que funciona o Mundial? Quem é campeão no seu servidor no primeiro semestre disputa o Mundialito, que é o MSI. E quem ganha no segundo semestre vai sim para o Mundial verdadeiro, não o Mundial de 51 ou de 2000 do Corinthians. Com isso então, o nosso querido Flamengo, ele vem para disputar esse Mundial com a escalação do Robô na top laner, o Shrimp, nosso coreano da jungle, Goku na mid laner,
vem também com o BRTT de atirador, que é um dos principais nomes do cenário brasileiro, e o Lúcio, outro coreano, também como suporte. Na reserva ainda a gente tem o Juzinho, que é um menino da base que vem bem forte, e temos também o Heaven, ou o Flanalista, que é o coreano mais BR que existe nesse mundo, meus queridos. O Brasil, nesse sorteio, conseguiu, como um bom brasileiro, pegar o pior grupo possível. A gente pegou a Royal Youth da Turquia, que foi campeã da Turquia, e pegamos a Dalmon Gaming, que é o terceiro melhor time da Coreia do Sul. Coreia do Sul, que também, diga-se de passagem, é o melhor servidor que existe de League of Legends. Brasil, a melhor experiência que a gente teve em campeonatos mundiais foi em 2015 com a Pen Game. Inclusive, o BRTT é o único jogador a disputar 2 campeonatos mundiais aqui, com um brasileiro, para um time brasileiro. E ele já teve aquela melhor campanha em 2015 e agora, né, vamos ver se pela primeira vez o Brasil passa da fase de grupos. A única decepção ficou por conta que a gente não encontrou a Isurus Gaming nessa fase de eliminatórias, porque aí o mid laner dos caras chama Seiya e Goku contra Seiya, nem na manchete a gente viu. Então, pessoal, essa fase eliminatória, que é a fase de entrada primeira, são 4 grupos com 3 times, onde elas jogam todos contra todos, e os 2 melhores de cada grupo jogam uma melhor de 5. No final, então, acabam passando só 4 times para a fase de grupos. Essa fase de entrada acontece de 2 a 5 de outubro e 7 e 8 de outubro. Nessa fase de grupos, os 4 que passaram dessa entrada, eles encontram os melhores times que temos no servidor de League of Legends do mundo. Continua acontecendo em Berlim nos dias 12 a 15 de outubro e 17 e 20 de outubro também. Lá são 4 grupos com 4 times, onde eles disputam entre si uma melhor de ida e volta, como se fosse ida e volta da Copa do Brasil, só que sem o gol fora. Porém, caso tenha um empate em números de vitória, é decidido por qual time conseguiu vencer os jogos de maneira mais rápida. E aí passam 2 de cada grupo, os 2 melhores, para as eliminatórias. As quartas e as semifinais deixam de acontecer em Berlim e passam a acontecer em Madrid, nos dias 26 e 27 de outubro, 2 e 3 de novembro. Aí funciona igual no futebol mesmo, quarta de final, semifinal e final. Entretanto, acontece numa melhor de 5, ganha quem levar a vantagem de pelo menos 3 vitórias na MD5. Até que chega na toda poderosa finalíssima que vai acontecer lá em Paris no dia 10 de novembro. Bom, pessoal, esse ano a gente tem como favorito a G2, porque a G2 ela foi campeã do Mundialito do começo do ano, do meio do ano, e a SKT, que apesar de ter perdido a hegemonia em 2017, ela é a tricampeã mundial, e segundo fontes termais, o Faker, que é o melhor jogador do mundo, tá vindo aí com uma gana para vencer. Porém, é aquela coisa, se o Brasil não passar de fase, vai continuar acumulando experiência para tentar upar de level. Só que se o Brasil passar, meus queridos, para quem já ganhou a Copa do Mundo com Dunga e Kleberson, olha, entrega as taças que a gente vai ser campeão. Um abraço, queridos invocadores, e nos vemos por aí em Summoner's Rift. Valeu, falou, até mais. Daí, Gabriel, valeu, muito obrigado por mais essa participação. Bom, gente, a gente vai encerrando, então, mais um episódio do podcast Isento de Culpa. Henrique, suas considerações? Só um beijo na alma de quem aguentou e ficou até aqui com a gente, Manduca. Queria agradecer a todo mundo que nos escuta. Queria agradecer ao pessoal do Xadrez Verbal que mandou um abraço para mim. Queria agradecer também ao ator Doug Ribeiro, que compartilhou o nosso podcast na rede social dele. Acompanha o trabalho dele, gente, vale a pena. E a todos os nossos amigos, familiares e cônjuges que estão sempre aí, dando apoio para a gente dar continuidade. Aproveitar para mandar um abraço para os nossos ouvintes homenageados hoje, Adriano Esteves e Eduardo Moscovis. E vocês já sabem, né, gente? Quem ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá na nossa página no Facebook, já estava assim quando eu cheguei, e acompanha o nosso atuante Twitter, também já estava assim quando eu cheguei. Converse com a gente, dá dica, dá sugestão, façam críticas, por favor, segurem um pouco nas ofensas. Mas é isso. Agradecer principalmente Bruno Manduca pela participação e pela participação
do Gabriel. Gente, um beijo no coração de cada um. A música de encerramento hoje é a música da Joan Osborne, One of Us, referida ao primeiro bloco do programa. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. What would it be, and would you call it to his face? If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is good. Yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. If God had a face, what would it look like, and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. And yeah, God is great. Yeah, God is good. Yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. He's trying to make his way home. Back up to heaven all alone. Nobody calling on the phone, except for the Pope maybe in Rome. Yeah, God is great. Yeah, God is good. Yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Like a holy rolling stone, back up to heaven all alone. Just trying to make his way home. Nobody calling on the phone, except for the Pope maybe in